E aí, pessoal, vamos lá? Tranquilidade? Bom, dando continuidade aí aos nossos estudos aí de classes nominais, que a gente está vendo pronomes, que é gigante, né? É grandinho demais. Vamos lá para o caso 6 aí de pronomes, que é o caso dos pronomes chamados de indefinidos, né? Pronomes indefinidos, se a gente faz uma tradução ao pé da letra, significa o quê? Que a gente está estudando elementos que não são definidos. O que não é definido é o que? É um genérico. Ele vai falar genericamente. Eles servem para generalizar. E isso está dito aí no primeiro parágrafo. Olha só. O que você tem aí dito? São vocábulos, os pronomes indefinidos, que servem para a gente produzir o quê? Servem para a gente produzir generalizações ou indeterminações, usos não especificados, não especificações. E tem um detalhe, é claro, e ora esses caras podem vir acompanhando, como podem vir substituindo. Quem? Os substantivos. Tá? Alguns deles só acompanham, alguns deles só substituem, alguns podem fazer os dois papéis. A gente tem que relembrar isso aí direitinho, apesar do que a gente não vai relembrar caso a caso, porque fica muito maçante, muito sacal, mas a gente tem uma noção de uso pelo dia a dia, de quem a gente pode usar só substituindo, só acompanhando ou fazendo qualquer um dos dois, tá? Mas, enfim, quais são os pronomes indefinidos que a gente tem na nossa língua portuguesa? Quem são os camaradas? Vamos ver esses maluquetes aí. Vamos lá. Pronomes indefinidos que nós temos são: você tem o todo, que pode se flexionar, toda, e faz o plural, todos, todas. Você tem ainda o tudo. Você tem ainda o nada, o cada, o nenhum ou nenhuns, que é mais raro a gente encontrar, mas é passível de flexão, de variar em número. O algum, ou alguns, que também pode fazer o feminino, não está ali, mas a gente pode ter alguma ou algumas, Enfim, você tem ainda o alguém, você tem ainda o ninguém, você tem a palavra outro, que também pode fazer o feminino e plural, apesar do que o feminino não está aí discriminado, mas você sabe que pode dizer outra ou outras. O vário também, mesma coisa, você pode dizer vário ou vária, e a forma mais usual que é vários ou várias, que é o plural. A palavra certa também é um vocábulo que pode indefinir, generalizar, então você tem o certo ou certa e plurais. O bastante, que a gente costuma usar no singular, mas também você pode, flexionar botando aí no plural, o bastantes. O muito é a mesma coisa, você tem a forma muita, ainda tem os plurais, muitos e muitas. O pouco também, tem lá a forma variando em gênero, pouca, e tem variando em número, poucos ou poucas, tá? E ainda tem o qualquer, que faz plural, é o único vocábulo que faz plural no meio, que é o quaisquer, é o único plural da língua portuguesa que faz plural no meio da palavra e não no final da palavra, tá? Enfim, então são essas as criaturas que a gente tem no nosso idioma que são classificados, são rotulados, foram catalogados como pronomes chamados de indefinidos, tá? Beleza? Sim? Então, esses camaradas aí são os nossos pronomes indefinidos. Bom, enfim, então, lembrando só uma parada, que, aliás, vai servir não só para pronomes indefinidos, vai servir para qualquer outro, tá? Depois a gente lembrar esses camaradinhos. Qual é a parada? Tá? Vai servir para pronome, vai servir até para as outras classes que acompanham o substantivo. Quando os pronomes indefinidos ou quaisquer outros substituem os substantivos, isso aqui é importante anotar, que, aliás, a gente já esbarrou nisso, mas vamos deixar agora registrado nessa etapa aí. Eles vão ser chamados de pronomes indefinidos substantivos. Eu vou marcar aqui circulando indefinidos, porque a gente pode ter outro tipo de pronome fazendo isso, tá?
se substituem, quando substituem, aí vão ser pronomes substantivos, tá? Agora, quando eles acompanham os substantivos, aí a parada muda. Aí eles vão ser pronomes chamados de adjetivo. Por que isso? Porque, lembrando, o primeiro acompanhante do substantivo, né? Quando o cara está sozinho, quando o cara estiver sozinho, vou botar no lugar certo. Quando o cara está sozinho, ele vai assumir o valor de substantivo. Mas se ele já tem um substantivo na frase, né? Se o pronome tem um substantivo já presente na frase, aí o pronome, que aliás a gente costuma usar antes, todo qualquer pronome que esteja acompanhando um substantivo, pode estar antes ou depois, mas em geral é antes, esse pronome a gente vai chamar de pronome, dá o tipo dele, se é indefinido, se é de tratamento. Tratamento vai ser raro, mas se for lá demonstrativo, qualquer coisa do tipo, ele vai ser um pronome que a gente vai ter que chamar de adjetivo. Tá? Por que isso? Porque o adjetivo é o primeiro especificador oficial, né? O primeiro qualificador, né, oficial do substantivo. Tá claro isso? Tá? É assim que funciona. A gente vai treinar, tá? Aliás, vamos treinar agora, tá? Vamos lá. Treinando aí nos exemplos que estão na nossa frente. O primeiro exemplo diz: tudo às vezes parece insuficiente. Ora, qual é a primeira palavra desse texto? A primeira palavra desse texto é o tudo, né? Quando você tem lá tudo, nada, cada, algum, nenhum, ninguém, alguém, muito, outro, vários, certo, pouco, bastante, qualquer. Esses camaradas são pronomes genéricos, né? Generalizantes. Então, você tem aqui um pronome indefinido, certo? E repare, ele está acompanhando alguém ou ele está aqui sozinho nessa posição? Está aqui o tudo, zerado antes, zerado depois. O às vezes vai indicar tempo, parecer já é verbo. Então, aqui, ó, você tem um pronome ocupando o lugar que pertence a um substantivo. Então, ele está aqui substituindo o substantivo. Então, ele é um pronome substantivo, certo? Ele está aqui, né? Ele está substituindo um substantivo qualquer. Ah, mas qual seria? Não importa qual seria. Ele está no local, né? Ele está no lugar de um substantivo. É o lugar que pertence, né? Como se fosse ali uma cadeira no cinema reservada para o substantivo. E o substantivo não veio outro camarada, sentou ali naquele lugar. Mas aí aquele lugar, né, já que pertence ao substantivo, faz com que quem sente ali venha a ser chamado de substantivo, né? Fala assim: ô, senhor substantivo, o substantivo oficial não veio, não, então o senhor está aqui representando ele, como se fosse isso. Tá claro isso? Bom, já na frase de baixo, você tem aqui: muitos homens nem sempre trabalham muito. Ora, o que você teve aqui na frase de baixo? Você tem aqui o muitos que se relaciona com quem? Com homens. Aliás, você está vendo que aqui temos um substantivo. Temos o substantivo presente. Muito, pouco, vários, certo, bastante, nenhum, algum, né? São palavras genéricas, né? E aí são palavras genéricas e não são artigos, né? O um e uma, que também são genéricos, os indefinidos. Então, você tem aqui pronomes indefinidos. Aliás, categoria indefinida na língua portuguesa só tem duas: ou é artigo ou pronome, né? Os artigos são um e uma, os indefinidos,
Então, se não é artigo indefinido que está na tua frente e tem valor indefinido, quem é? Quem vai ser? Isso, pronome indefinido. Mas repare, a gente está vendo já desde o começo que esse cara está aqui acompanhando o substantivo. Quando ele está acompanhando o substantivo, ele assume o papel de quem? O papel do primeiro especificador, que é o adjetivo. Então, ele é um pronome indefinido adjetivo. Tá claro isso? Tá? Só para não bater nenhuma dúvida aí, quer dizer, já que pode ter batido uma dúvida, a palavra muito apareceu mais uma vez nesse texto, não apareceu? Apareceu aqui no final, ó. Esse muito aqui, ele vai ser um pronome? Vamos lá, para ser pronome, a gente tem que lembrar o básico. Para ser pronome, ou o cara está substituindo o substantivo, né? Isso é, está no lugar do substantivo. Substantivo faltou, ele aparece no lugar. Ou ele se relaciona direto com o substantivo. Né? Certo? Ou ele vai se relacionar direto com o substantivo. Esse muito aqui está relacionado a quem? Está relacionado ao trabalhar. Né? Aqui no finalzinho. Né? Trabalham muito. E trabalhar, o que que é? É substantivo? Não, é verbo. Então não é pronome. O pronome, não se esqueça que a gente viu no comecinho. O que é que significa a palavra pronome? Significa que você está lidando com um cara que funciona a favor do nome, a favor do substantivo. Não é isso? Se esse cara aqui está funcionando a favor do verbo, ele é outra parada que mais tarde a gente vai estudar, mas eu vou já deixar aqui o cheirinho do nome dele. Esse cara, ele está junto do verbo. O nome da classe que se junta a verbo se chama isso aqui. Mas não vou falar mais nada por hora. Tá? Então, cuidado. Só isso. Vê com o cara, com quem o cara está se relacionando, se juntando. Porque é assim que você faz o caminho para ter uma análise mais precisa, mais correta possível. Tá? Para não dizer totalmente correta. Tá? Certo? Então é aprender a ler esses casaizinhos aqui. Tá? Isso é importante. O muito aqui no final está se juntando, se relacionando com o trabalhar, que é verbo. Tranquilidade? Certo? Então, se liga só nesses detalhes. Joia? E em relação aos pronomes indefinidos, era isso que a gente tinha que estudar. Só que lembrando, essa parada de pronome substantivo e pronome adjetivo vai valer para qualquer pronome e até outras classes que acompanham o substantivo. Valeu? Então, é isso aí. Tá? Fui!